Olá, boa tarde. Estamos iniciando mais uma conversa discutindo sobre um tema de muita importância, que é a epilepsia e a deficiência intelectual. Então nós vamos discorrer sobre desde o diagnóstico até o tratamento. Estamos ao vivo pelo Facebook, então se alguém tiver alguma pergunta e quiser nos enviar, pode acessar e nos enviar pela página do Instituto. E para começar aqui a nossa conversa, nós temos duas convidadas, né? Então nós temos a Regina Silvia Alves de Lima. Ela é assistente social da Neurologia e Neurocirurgia da Unifesp, terapeuta familiar sistêmica, também atua na Associação Brasileira de Epilepsia, ABE, é mestre pelo Programa de Educação e Saúde na Infância e Adolescência pela Unifesp e também conselheira da Associação Brasileira de Epilepsia. Boa tarde, muito bem-vinda. Boa tarde, tudo bem, Regina, minha xará? Xarás hoje. Gente, é um prazer estar aqui com vocês numa semana tão especial para a epilepsia. Nós estamos na semana do Purple Day. Então, dia 26 de março, nós comemoramos o Dia Roxo, o Dia da Epilepsia. E nós tivemos inúmeros eventos, estão acontecendo no Brasil e aqui em São Paulo particularmente. Nós tivemos uma linda caminhada na Avenida Paulista, saímos do Parque Mário Covas, com muitas mães, muitas crianças, simpatizantes, familiares, cerca de 500 pessoas para comemorar essa data. A doutora Laura vai falar que data é essa. Eu vou apresentá-la, né? Então nós também, além da Regina, que nos presenteou com a sua presença aqui para poder discutir sobre esse assunto. Nós também temos a honra de estar aqui com a doutora Laura Maria de Figueiredo Ferreira Guilhoto. Ela é médica pela Universidade de São Paulo, mestre em Medicina, Neurologia pela Universidade de São Paulo, doutorado em Medicina, Neurologia pela Universidade de São Paulo também. Atualmente, médica neurologista da Universidade de São Paulo e Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, orientadora do Departamento de Neurologia e Neurocirurgia da Unifesp e também assessora técnico-científica do Instituto de Ensino e Pesquisa da PAI de São Paulo e presidente de honra da Associação Brasileira de Epilepsia. Bem-vinda, boa tarde. Obrigada, boa tarde a todos, é um grande prazer estar aqui com os telespectadores. Nós sabemos quão importante é essa data, o Purple Day, assim como a Regina já falou, é um dia de conscientização sobre a epilepsia internacional. Nós sabemos o quão é difícil a pessoa com diagnóstico de epilepsia, ela ser aceita na sociedade e falar abertamente dessa situação de saúde. Então nós convidamos todos a participar dessa comemoração que está sendo nessa semana, que diz respeito então ao dia 26 de março, que é considerado o Purple Day, em alusão a uma história de uma criança, a Meg Cassidy, no Canadá, na província da Nova Escócia, que fez então uma campanha local há 10 anos atrás a respeito do seu sentimento de angústia, de sofrimento, em função de não se saber o que ela tinha, que era epilepsia. Ela se sentia tão angustiada, tão triste, que ela associou o seu sentimento à cor da lavanda, que é uma cor lilás, roxa, e com isso ela fez uma campanha na sua escola. Essa campanha foi tão bem sucedida que no ano seguinte, uma associação de Nova York, né, nos Estados Unidos, a associação Anita Kaufman, ela fez uma campanha que dizia respeito a essa campanha inicial de uma criança numa província canadense. E a partir daí muitas pessoas participaram, cerca de 100 mil estudantes, e tomou então uma conotação internacional para se falar do preconceito, do estigma que há a respeito da epilepsia e as formas com que a gente pode trabalhar na sociedade para que essas pessoas tenham uma aceitação e uma inserção social, assim como todos os outros indivíduos. Muito bem. Então vamos iniciar aqui as nossas perguntas, refletindo, né, sobre a epilepsia, deficiência intelectual. Qual a importância, doutora Laura, do diagnóstico da epilepsia em pessoas com deficiência intelectual? Então, a deficiência intelectual, ela é uma condição distinta da epilepsia.
Mas a gente sabe que pessoas com epilepsia, especialmente as formas refratárias, que têm difícil controle das suas crises, que corresponde a 1/3 das pessoas com epilepsia, elas podem ter problemas de raciocínio, cognitivos, e por isso elas podem evoluir para uma forma de deficiência intelectual. Ou então, algumas crianças já nascem com uma doença de base que vai predispor as duas situações, a deficiência intelectual e a epilepsia refratária. Então, por outro lado, pessoas com deficiência intelectual de várias causas, por exemplo, síndrome de Down, outras causas mais raras, como a síndrome alcoólica fetal, síndrome do X frágil, que é uma outra condição genética, elas podem ter epilepsia, crises epiléticas e deficiência intelectual também. Pessoas com deficiência intelectual, se estima que a partir de mais ou menos 15% delas podem ter, de 10 a 15%, crises epiléticas. Então não é uma comorbidade tão infrequente. E na população geral nós sabemos que em torno de 2% das pessoas podem vir a ter epilepsia. Então é um número maior, muito maior nessa população com deficiência intelectual. E ambas as situações, elas têm uma certa dificuldade, às vezes, de serem diagnosticadas, de serem bem tratadas e incluídas na sociedade. Então é fundamental no caso da epilepsia que ela seja diagnosticada, porque há medicamentos que podem então reduzir ou até controlar as crises totalmente, e por isso que o diagnóstico é tão importante para melhorar a situação das pessoas com deficiência intelectual. E ao mesmo tempo, aqueles que ainda não têm uma forma tão grave de alteração cognitiva, que ainda não têm o diagnóstico firmado de deficiência intelectual, se eles controlarem as suas crises, eles têm menos chance de evoluírem com uma forma de deficiência intelectual, porque as crises frequentes, o uso de muitos medicamentos, às vezes até a falta de uma escolarização adequada, fazem com que a pessoa, de uma forma assim ambiental, seja prejudicada e acabe indo a encontro a um déficit cognitivo que, com o passar do tempo, ele pode estar enquadrado na deficiência intelectual. Tá certo. E a epilepsia, ela é comum com pessoas com deficiência intelectual? Então, ela se encontra em aproximadamente 15% ou 10 a 15% das pessoas que têm deficiência intelectual. Por exemplo, pessoas com síndrome de Down, aí é uma frequência um pouquinho maior. A gente sabe que muitas crianças podem evoluir com crises epiléticas, até às vezes não tão difíceis de serem controladas, mas como a origem das duas condições, a deficiência intelectual presente, por exemplo, na síndrome de Down e a epilepsia, elas são originadas no cérebro. Então, se o cérebro tem algum distúrbio, vamos dizer, anatômico, biológico, ele pode gerar as duas condições, gerar a deficiência intelectual e gerar também a epilepsia. Então, a causa, o substrato das duas condições é cerebral. Então, por isso, a gente sabe que pode haver mais uma frequência elevada nesses casos de crises epiléticas, assim como outros problemas, às vezes problemas psiquiátricos, depressão, ansiedade, porque todos esses fenômenos eles se originam em estruturas cerebrais, que podem estar comprometidas por causa da causa genética ou até uma causa outra, como eu falei, a síndrome alcoólica fetal e outras causas de deficiência intelectual. É certo. Agora conta aqui pra gente, Regina, receber a notícia, né, que um filho tem deficiência intelectual ou tem epilepsia é algo já impactante para a família, né? Como que esses pais se beneficiam? Que tipo de ajuda que eles podem receber? Gente, assim, receber 2 diagnósticos tão impactantes realmente não é fácil. E nós, profissionais que trabalhamos com isso, a gente percebe que até em nós mesmos tem um compasso para que a gente consiga se adaptar a essas notícias, né? São notícias que vão comprometer a vida, que vão exigir dos pais um desempenho muito grande com relação a médicos, tratamento, custos e uma série de mudanças que podem acontecer na vida. E mais do que isso, tanto a epilepsia quanto a deficiência intelectual, elas acionam as representações sociais do que é isto. Representações sociais é o que se pensa a respeito de qualquer coisa. Então já existe em torno de nós o que se pensa a respeito de determinados assuntos. E o que se pensa sobre epilepsia e sobre a deficiência intelectual. Então, quando nós recebemos esse diagnóstico, a gente se lembra daquilo tudo que a gente escutou na nossa casa, dos nossos avós, dos nossos vizinhos. Então a gente realmente fica impactado, porque não se ouve boas coisas, né? Nem de uma questão nem da outra.
Então, a primeira coisa é assim, este impacto, quanto mais ele puder ser conduzido, direcionado junto com pessoas que consigam conversar, que consigam esclarecer, que não permitam que a família fique sozinha, melhor para que ela saia dessa fase de impacto e comece a lidar com a questão. Porque tem inúmeras providências que a gente vai ter que tomar, tanto objetivas quanto internas. Então, assim, não se isolar, não ficar com vergonha, com medo, com culpa, porque tudo isso é fruto e reflexo do que se ouve. E a gente, especialmente no Brasil, né, e no mundo, tem muita ignorância com relação a essas duas questões, né, a esses dois problemas, essas duas condições. Então, a gente precisa buscar o real. Né? E o real está muito distante do que se pensa a respeito. Então, não fiquem só, busquem as comunidades de redes sociais, busquem a Associação Brasileira de Epilepsia, a Liga Brasileira, informações fidedignas, e acho que é a primeira forma da gente ir caminhando em direção ao conhecimento. Certo. E aí a gente fica se perguntando, né, como que a gente identifica, né, a epilepsia? Doutora Laura, a convulsão é o tipo principal de crise? Então, Regina, a convulsão é o tipo mais conhecido pela população leiga. É aquele evento em que a pessoa fica rígida, ela pode se debater, cai ao solo e com isso ela pode se machucar, ela pode ter traumatismo de crânio, pode ter uma série de machucados. Então, a crise em si, ela pode trazer, então, riscos físicos ao indivíduo e, principalmente, se ele tiver, então, um conteúdo gástrico, se ele tiver acabado de ingerir algum alimento, ingerir líquidos, ele pode aspirar o conteúdo e aí realmente ter um problema mais grave, uma falta de oxigenação e, então, pode até ter uma fatalidade nesses casos. E, ao mesmo tempo, é aquele que mais chama atenção, porque as pessoas na rua, elas às vezes até querem acudir essa pessoa, ajudá-la, mas eles não sabem o que fazer na maior parte das vezes. Então a gente sempre orienta que não adianta fazer nada com aquele indivíduo, a única coisa é ver se ele não está se machucando, proteger a cabeça, colocar a cabeça então de lado e a cabeça elevada para evitar que esse conteúdo gástrico seja aspirado. Não adianta puxar a língua, isso é um mito popular, que a língua vai ser engolida, isso não acontece. O que acontece é que a pessoa, ela fica rígida e dá a impressão de que a língua ela vai ser engolida. Não, a língua ela não vai sair da posição. O que pode acontecer, infelizmente, às vezes algum machucado da boca, da região da ponta da língua, mas se o indivíduo tentar abrir essa boca ou tentar fazer uma tração, ela pode machucar mais ainda o indivíduo que está em crise e com isso ter então complicações secundárias. Então, o que se deve fazer é deixar a pessoa de lado, com a cabeça elevada. A crise, geralmente, ela dura alguns minutos e depois a pessoa fica sonolenta, ela pode dormir até meia hora, uma hora. E, em caso de dúvida, sempre levá-la a um serviço de saúde. E se a pessoa não conhece, não sabe o que aconteceu, levá-la imediatamente e principalmente quando as crises são, então, recorrentes, uma atrás da outra. Se a pessoa tiver várias crises em seguida, ela tem que ir a um pronto-socorro para receber uma medicação endovenosa. Mas essa é uma das formas de crise epilética, que, como eu falei, é a que mais chama atenção, mais causa preocupação das pessoas que passam por perto, e a pessoa também se sente assim insegura, porque ela acaba sendo, então, ela participa de um evento que nunca ninguém viu e ela se sente mal. A gente tem até algumas ilustrações de pessoas que desenharam o que elas sentem depois da crise e elas veem só aquele mundo de gente em cima delas e como se elas fossem uma pessoa totalmente estranha, que elas nunca tivessem visto na face da Terra. Então isso dá um sentimento muito ruim de rejeição para essas pessoas. Então, do ponto de vista psíquico, é muito ruim. Mas existem outras crises que são também graves, porque muitas delas a pessoa perde a consciência, ela para de fazer alguma atividade automática e isso pode causar acidentes, a pessoa, se estiver no fogão, ela se queima, se ela estiver dirigindo um automóvel, ela pode perder a direção. Então, várias outras são também perigosas, mas a convulsão, que é esse fenômeno que eu descrevi, ela é a mais de fácil identificação pelos leigos e, ao mesmo tempo, para o indivíduo que a tem, é a que mais causa, então, assim, um estranhamento das pessoas que observam. Continuando na questão das pessoas leigos mesmo, né, referente à medicação, até que ponto, né, pessoas com deficiência intelectual, elas podem usar a medicação antiepilética?
Então, Regina, elas devem usar, porque quando o diagnóstico é feito, então o diagnóstico ele é feito como qualquer outro indivíduo. Se a pessoa tem deficiência intelectual e tiver hipertensão, ela vai tratar a hipertensão. Se ela tiver deficiência intelectual e epilepsia, como eu falei que é mais frequente nessa população, ela vai tomar a medicação antiepilética, assim como as outras pessoas que não têm deficiência intelectual. É claro que pessoas com deficiência intelectual às vezes têm outras comorbidades na linha psiquiátrica e podem estar recebendo já outro tipo de medicações. Aí cabe ao médico que está prescrevendo ver se há alguma interação entre essas medicações e escolher a medicação mais apropriada. Mas elas estão extremamente indicadas, assim como as pessoas que não têm deficiência intelectual. A gente às vezes pondera em termos dos efeitos adversos, se é uma medicação que dá mais irritabilidade ou mais sonolência, a gente pode escolher dentro do perfil daquele indivíduo qual que é a medicação mais adequada. Mas eles têm que ser tratados, é claro, da mesma forma como as outras pessoas. E só fazendo o diferencial que muitas vezes, algumas crises mais sutis, que às vezes tem só um formigamento, ou tem alguma alteração muito rápida, eventualmente a pessoa pode não referir, ela não se queixa, e aí já se vê a crise convulsiva. A pessoa não tem aquela história como uma pessoa que sabe relatar mais os seus sintomas, falando toda a sequência da crise, que começou com uma crise focal, que é um dos tipos de crise, às vezes um movimento anormal, um formigamento, uma sensação estranha, um jamais vu, um déjà vu, e depois ela se segue com uma crise convulsiva, uma crise tônico-clônica bilateral. Nesses casos, o indivíduo que tem a deficiência intelectual, ele pode não saber relatar essas crises focais, ou antigamente chamadas de auras, né, como as pessoas que não têm deficiência intelectual. Então, às vezes é mais difícil no diagnóstico de que tipo de crise o indivíduo tem nessa pessoa com deficiência intelectual, porque se a família não estiver presenciando, eventualmente ela não sabe nada, o que aconteceu antes de começar a crise. Então, é só em termos assim da anamnese, da história clínica, que pode ser um pouco mais difícil, mas não é impossível desde que a família consiga eventualmente tirar algumas informações, porque conhece melhor aquele indivíduo. Obrigada. Normalmente a gente percebe muito estigma, né, sobre a epilepsia, a deficiência intelectual. Regina, conta pra gente do seu ponto de vista, né? Então, assim, o preconceito, esse estigma faz parte da trajetória, né, do paciente com epilepsia, com deficiência intelectual, enfim, como lidar, né? Como o preconceito, o estigma, como que a gente protege a qualidade de vida desses indivíduos? Bom, Regina, essa pergunta, penso que na epilepsia é muito crucial, né? A gente sabe que a epilepsia é uma das doenças que mais trazem, mais mobilizam o preconceito e o estigma. E a deficiência intelectual não fica muito atrás, né, Regina? E assim, estava falando das representações sociais, o que habitualmente se pensa sobre a epilepsia? O que se ouve falar? Então, que é um problema de espírito, né? Como se as pessoas não soubessem que a ciência jamais do que identificou há muitos séculos atrás, que é um problema orgânico, que é um problema do cérebro, está localizado no cérebro, né? O que mais se diz? Que pode ser contagioso? A gente ouve essas perguntas semanalmente nos nossos consultórios, no nosso atendimento no hospital. O que mais se diz? Que pode trazer incapacidade, que pode trazer deficiência, que pode se transformar num problema de saúde mental, quer dizer, as coisas podem estar juntas, como a doutora Laura falou, e talvez vá discorrer melhor, mas não necessariamente. Tem pessoas que têm apenas crises epiléticas, né? E, então, assim, uma série de coisas que são, que se perpetuam, porque são aconchegadas por uma sociedade cheia de preconceito, de crendices, de mitos, né? E as pessoas acabam, por mais que tenham algum conhecimento, que tenham cultura, acabam perpetuando esses mitos. Então, como a gente lidar com isso, né? As famílias que pegam o diagnóstico, que têm que lidar com um problema já clínico, já com uma série de questões, não dá tempo de raciocinar sobre isso. Mas isto aparece já desde o momento inicial. O que eu vou falar para as pessoas? Por que isso e não outra coisa? No caso da deficiência intelectual, o que se pensa a respeito? Não vai ser funcional. Não vai dar conta da própria vida, né? Não vai se desenvolver. Como assim não vai se desenvolver, gente? Todas as pessoas têm um segmento, têm um desenvolvimento, tudo tem um desenvolvimento, né? Então, assim, e outra coisa que também se fala muito hoje, não existe uma inteligência, né? A inteligência não é racional. Existe a inteligência racional, mas não só.
Então essa criança pode ter inúmeras outras habilidades. E quantos gênios não têm desabilidades? Né? Então hoje em dia a gente fala em inteligências com uma outra visão. E eu tive a oportunidade de participar de um encontro em Brasília sobre a CIF, né? A Classificação Internacional de Doenças, de funcionalidades, desculpa, e me deparei lá com uma plateia enorme de pessoas com deficiência intelectual e outras, assim, que muitas só mexiam do pescoço para cima, mas estavam lá numa funcionalidade impressionante. Então vejam, quando a gente se coloca numa situação de fragilidade ao se deparar com tudo isso, mas diante do preconceito e do estigma, a gente precisa buscar o conhecimento, precisa buscar unir-se a pessoas e profissionais que possam ajudar a disseminar o correto, né? E não ter medo das pessoas, porque se as pessoas não sabem, ignorantes, elas precisam saber. A gente sabe que preconceito não é só não saber. Nós temos pessoas que sabem e não gostam, e não é só de epilepsia e deficiência intelectual, de uma série de outras coisas. As pessoas são intolerantes, elas são excludentes, e essas a gente precisa também encarar de uma maneira correta e justa. Mas para isso a gente tem que ter força, né? A criança tem uma vida pela frente, vai ser adolescente, vai ser um adulto, vai ter que se inserir. A família tem um papel importantíssimo nessa inclusão dessas pessoas, dos seus, e para isso ela precisa estar forte. E começa com conhecimento e continua com o segmento humano. Eu preciso me fortalecer no quê? Quem é que pode me ajudar? Quais são os parceiros que vivem também isso? Para que lado a gente precisa se dirigir? Quais os direitos que a gente precisa reivindicar? Eu acho que é por aí. E as pessoas, assim, a gente está discorrendo muito sobre a deficiência intelectual de uma forma geral, mas aí a gente fica pensando, e um segmento, né, da deficiência intelectual, por exemplo, os indivíduos, as pessoas têm síndrome de Down. Então, doutora Laura, elas podem ter crises epiléticas também? E em qual idade e por quê? Então, a síndrome de Down, ela tem geralmente 2 picos de apresentação de crises epiléticas, geralmente na infância e depois na terceira idade, porque a gente sabe que atualmente as pessoas com síndrome de Down têm uma longevidade muito maior do que há 50 anos atrás. Então, hoje a idade que se estima em torno de 60 anos, a idade dessas pessoas, e há 50 anos era em torno de 12 anos. Então, essas pessoas mais idosas que têm síndrome de Down, elas podem ter então já uma forma de demência, que muitas vezes é associada à doença de Alzheimer, e nesse período em que elas têm a deterioração cognitiva, elas podem apresentar crises epiléticas que são um pouco diferentes daquelas que elas apresentavam na infância. Então, geralmente são crises que são até não percebidas pela família, podem ser alguns choquinhos no corpo, que são crises que nós chamamos mioclônicas, que elas vão junto ao declínio cognitivo que essas pessoas apresentam. Então, nessa fase, se você não tratar as crises epiléticas, há uma piora, um prejuízo ainda maior na cognição e no quadro demencial. Então, é importantíssimo tratar nessa fase, porque a gente acaba, então, retardando a evolução de uma doença que nós sabemos que é degenerativa, no caso da doença de Alzheimer associada às crises epiléticas. E há também, como eu disse, um pico inicial na infância, que eles têm então crises, então geralmente pode ser crises focais, como eu falei, crises então que são de movimentos, eventualmente elas podem ter espasmos infantis, que são então no lactente, na criança pequena, que são movimentos bruscos e várias vezes ao dia, principalmente ao despertar, e outros tipos de crise, como as convulsivas, que a gente falou anteriormente, e são muito mais frequentes nas pessoas com síndrome de Down do que na população em geral. E de uma forma geral, a não ser aquelas da vida então da terceira idade, elas são de mais fácil controle medicamentoso do que as crianças que têm outras formas de epilepsia. Então a gente tem que lembrar que as duas condições elas podem se sobrepor, e pessoas que não têm deficiência intelectual, mesmo com outras causas, não só na síndrome de Down, se elas não tiverem as crises controladas, elas podem evoluir para um déficit cognitivo grave, a tal ponto que elas podem ser classificadas como pessoas que têm deficiência intelectual. Porque a deficiência intelectual, nós sabemos que para ser feito o diagnóstico, há necessidade de uma avaliação quantitativa através do quociente intelectual e das funções adaptativas que esse indivíduo apresente. Então,
Então, pessoas que têm crises frequentes, pessoas que têm crises diárias, uso de múltiplas medicações, que não têm, então, um apoio adequado da sociedade, eventualmente que não são inseridas no contexto escolar, porque tem muitas crises, todos esses fatores vão fazer com que as habilidades, então, de raciocínio abstrato, as habilidades cognitivas, elas declinem com o tempo. Isso é já bem documentado, que as crises não controladas, elas podem, então, cursar com um problema cognitivo, um déficit cognitivo progressivo que pode atingir níveis de deficiência intelectual. Não é que as crises por si só vão levar à deficiência intelectual, mas esses múltiplos fatores, às vezes a doença de base, as crises, o uso de medicamentos, a falta de uma estimulação adequada, que também é causada pelas crises em grande quantidade, acabam levando a uma deterioração cognitiva e essas pessoas acabam recebendo um diagnóstico adicional de deficiência intelectual. Então a gente tem que lembrar que nesses casos é como se fosse uma prevenção da deficiência intelectual, se tratar da melhor forma essas crises epiléticas, para que diminua pelo menos essa parte das crises que vão fazer com que a cognição piore. Existem outros fatores, às vezes fatores mesmo orgânicos, que são então as causas da deficiência e da epilepsia, mas diminuindo as crises, a gente vai diminuir um fator a mais que pode piorar a cognição. Então é como se fosse uma prevenção da deficiência em alguns casos particulares, é lógico que não é em todos. Tá? E agora respondendo perguntas do Facebook, a gente quer agradecer vocês que estão mandando perguntas. Quem mandou foi a Nádia Maria. Ela pergunta: meu filho tem crises desde os 6 anos e hoje está com 25 anos. Aí ela indaga: a epilepsia tem cura? Quem responde? Olha, então, a gente sabe que a epilepsia, ela na verdade, ela tem um controle, as crises são controladas e a mais última definição da Liga Internacional, ela considera que a epilepsia esteja resolvida em indivíduos que ficaram pelo menos 10 anos sem crises e 5 anos sem medicação. Então, infelizmente, algumas pessoas podem até não ter muitas crises, mas ainda continuam tendo crises até a vida adulta, né? Muitas crianças começam na infância, têm uma forma autolimitada, depois elas param de ter crises. Outras, como o filho, né, dessa ouvinte, ela continua tendo crise, essa pessoa continua tendo crise, pode ser que no futuro ela pare de ter crise. Então, é lógico que só uma avaliação individualizada, vendo qual é o motivo dessa pessoa ter crise, quais são os fatores, então, de risco que refletem a justificativa que ela está tendo crises no momento. Mas, de uma forma geral, a gente não fala epilepsia curada, a gente fala epilepsia resolvida e quando há o controle das crises epiléticas. É como se fosse hipertensão arterial, diabetes. Raramente a gente vai falar que houve uma cura, a não ser quando é uma causa secundária, às vezes alguma coisa que está causando aquilo por um tempo curto. Mas, de uma forma geral, são doenças crônicas e que na infância, algumas crianças realmente elas param de ter crises, porque são formas que antigamente eram consideradas benignas, né? Eram chamadas benignas, agora a gente usa esse termo autolimitadas, que a partir de alguma época elas deixam de ocorrer. E outros indivíduos têm crises que são pouco frequentes, mas que pelo fato de serem imprevisíveis, elas acabam causando um problema também psicossocial. As famílias e as pessoas com crises, elas ficam muito angustiadas por causa dessa situação. Mas se a pessoa tomar a medicação conforme o profissional orienta, conforme o médico orienta, a chance dessas crises ocorrerem, ela sempre vai diminuir. E hoje em dia existem vários fármacos novos, existem outros procedimentos que alguns pacientes que no passado eram considerados refratários, eventualmente agora eles podem ficar numa situação mais benéfica. Só acrescentando, né, a resposta da doutora Laura, eu não ouvi, acho que você esqueceu de falar, que 70%, né, das epilepsias seguem com um bom prognóstico, né, com isso tudo que a doutora Laura está falando, e 30% no mundo todo, né, doutora Laura, podem vir como epilepsia de difícil controle, ou seja, ou epilepsia refratária. A pessoa toma o medicamento e a resposta não vem na medida do necessário, né, doutora Laura? Existe a pseudo-refratariedade. Na verdade, são pessoas que poderiam estar sem crises, mas porque não fazem o controle adequado, às vezes deixam de tomar o remédio, elas acabam tendo crises e se enquadram nesses 30%, mas às vezes falta um ajuste, né, para ver se essa pessoa realmente tem crise de difícil controle. Então, sempre que a pessoa tem muitas crises, não está controlado, a gente orienta que procure, então, um serviço terciário
que possa ser então especializado na área da epilepsia e se faça então esse diagnóstico. Falta um pouco de remédio, às vezes tem muitos pacientes que tomam doses insuficientes, né? Porque cada medicamento tem que ser dado numa dose adequada, para o peso adequado daquele indivíduo. Então muitas vezes, às vezes existe uma politerapia irracional que a gente fala. Toma vários remédios, mas doses muito baixas e nenhum desses remédios está funcionando. Então, claro, como a Regina salientou, 70% dos indivíduos eles vão ter formas consideradas tratáveis com 2 medicamentos, até 2 medicamentos, e infelizmente 1/3 ele vai ser mais de difícil controle. Mas existe uma porcentagem, que é difícil até precisar, que às vezes ele está de uma forma inadequada nesses 30%, porque faltou algum acompanhamento, o uso de medicações em doses adequadas, o uso diário das medicações, não é só tomar quando tem a crise ou quando fica nervoso, tem que tomar todos os dias. Isso é um fator mais complicado naqueles que têm deficiência intelectual, porque muitas vezes eles, apesar de terem autonomia, às vezes eles acabam não seguindo a adesão ao tratamento como deveria ser feito e precisa de um apoio da família para que lembre que a medicação tem que ser tomada todos os dias. Então, se a medicação não for usada de forma adequada, regularmente, diariamente, em doses adequadas, o indivíduo ele pode estar sendo classificado como uma pessoa de difícil controle e na verdade não é. A epilepsia não é de difícil controle. Às vezes foi só uma falta de adequação ao tratamento que pode ser feito e o paciente então está numa fase melhor da vida e perdeu a oportunidade porque não fez esse acompanhamento. A família é muito importante, né? A família é muito importante até para ajustar a medicação, para tratar desses pacientes, para que esse tratamento seja feito de uma forma correta. Regina, existe a necessidade de ocultar, de repente, o diagnóstico para o filho? Para quê e para quem falar? Bom, só terminando essa questão que a doutora Laura falou, como nós estamos também no Purple Day, eu penso que é muito importante a gente dar essa informação para todos, de que assim, no Brasil não é ser incapaz, por favor, essas pessoas vão ter a sua vida, tem todo o direito, como qualquer cidadão, como qualquer ser humano. Então, como que essas mães podem percorrer o caminho da autonomia, da independência, se elas não partilham essa questão? Aí volto para vocês. A nossa sociedade está pronta, Regina, para receber estas informações e para colaborar com essas famílias? A pessoa com epilepsia tem um lugar fantasma na nossa sociedade. Porque a sociedade finge que aceita a deficiência intelectual em alguns aspectos e principalmente a epilepsia. Finge que aceita, mas na hora H foge. Essas pessoas caem nas ruas, muitas vezes ficam sozinhas. Essas pessoas encontram um trabalho e, ao ter uma crise, elas são mandadas embora. Nas escolas, muito poucas pessoas conhecem epilepsia para conseguir tratar. Então, gente, a sociedade precisa começar a compreender e nós precisamos que vocês disseminem isso, porque é muito desrespeito, né? Então a gente precisa da ajuda de todos. E ao mesmo tempo a gente vê também que algumas organizações sociais, elas não aceitam as pessoas com epilepsia tendo deficiência intelectual, por exemplo. Então muitas delas às vezes não são matriculadas em algumas organizações sociais porque há um receio de que as crises frequentes possam eventualmente levar a algum problema no local. E a gente tem que sempre mencionar isso. Na escola é a mesma problemática. O indivíduo que tem epilepsia, ele pode eventualmente ter algumas crises quando ele não tem o controle das mesmas, mas são crises que são de rápida duração e que depois do evento, ela volta e ela se recupera plenamente. Então isso não é um fator que limite a sua participação em atividades, por exemplo, socioeducativas, na escola. É claro que algumas atividades a gente pede uma determinada atenção, por exemplo, a natação, se estiver tendo muitas crises, tem que evitar durante algum período, algum tipo de atividade que possa correr risco físico, mas são algumas atividades, só não todas. Nas atividades socioeducativas, por exemplo, o indivíduo que tem deficiência intelectual e epilepsia, ele pode participar plenamente. E o instrutor, no caso, o educador, ele tem que ficar atento que caso apareça uma crise, então tomar aquelas medidas que eu já falei, colocar o indivíduo de lado, deitado, para que ele não tenha então uma complicação secundária da crise. Mas isso não impede que ele participe dessas atividades, incluindo a escola e todas as outras atividades que são extracurriculares, que são fora do ambiente escolar formal, vamos dizer assim.
E as organizações sociais são extremamente importantes nisso, porque elas lidam com as pessoas com deficiência intelectual e algumas delas vão ter crise. E muitas vezes, às vezes a mãe não leva, porque tem receio de deixar o indivíduo lá, o adolescente ou a criança, e a própria organização também, ela fala, não, eu não vou receber porque eu não sei lidar com esse tipo de problema, mas na verdade, ela tem que ser incluída da mesma forma e tomar essas medidas que eu falei, fazer uso de medicações sempre, diariamente, não parar o remédio e quando ocorrer a crise, então aquele agente, o educador, ele toma os cuidados que um professor tomaria na sala de aula. Ok. E aí, seguindo aqui a nossa discussão, né, nós recebemos outra pergunta da internet, é a Rosiane. Ela pergunta, como se detecta a crise de epilepsia nos primeiros meses de vida? Então, Rosiane, essa é uma dúvida assim, bem pertinente. Mesmo até nós, os médicos, às vezes temos alguma dificuldade para ter certeza se é crise ou não é. Hoje em dia, como existe muita facilidade em termos da filmagem desses eventos, a gente sempre pede para as mães filmarem o evento que tem dúvida e mostrar na hora da consulta. Isso ajuda muito ao profissional a ter uma ideia se realmente aquela é crise ou não é. E a crise na criança pequena, no lactente, no bebê, ele às vezes é um pouco diferente da crise da criança mais velha. Podem ser fenômenos mais discretos, às vezes uma parada do olhar, a boca fica um pouquinho roxa, depois volta ao normal, ou então a criança fica rígida, tem alguns movimentos ritmados. Mas também existem outros movimentos no bebê que não são crises, né? Como a perda de fôlego, quando a criança chora e ela desmaia. Tem vários outros movimentos que a mãe não é obrigada a fazer o diagnóstico, mas ela tem que tentar, na medida do possível, se ela conseguir, né, documentar, filmar esse evento, se ele for repetido, e mostrar para o profissional da saúde, que vai ajudar bastante, né? Mas quando são eventos que são sempre parecidos, sempre iguais, eles lembram um pouco mais crise epilética. Como eu falei, existem exceções, mas se puder conseguir manter a calma, porque é lógico que a pessoa fica aflita, etc., mas se ela conseguir manter a calma e mostrar para o profissional de saúde, essa dúvida pode ser dirimida e a pessoa então receber o diagnóstico apropriado. Em alguns casos mais duvidosos, que realmente não é muito claro, a gente pode lançar a mão do eletroencefalograma, que é um exame não invasivo, ele é indolor, que é um exame que não são colocados eletrodos no couro cabeludo, e um exame de rotina de 30 minutos, 60 minutos, ele já dá grandes informações para saber se realmente há uma chance de ser crise epilética ou não. Muitos casos nem é necessário fazer o eletroencefalo. Por exemplo, se é uma perda de fôlego, a criança é contrariada, ela chora, ela para de respirar, fica um pouquinho rígida e perde os sentidos. Então, só pela história clínica já dá para se ver que não é uma crise epilética. Se existe uma dúvida muito grande, eventualmente a gente pode lançar mão deste exame. Tá certo. E o Elvis Mateus, ele diz o seguinte, que seu filho tem crises com espasmos. Ele fala assim, fale um pouco sobre os espasmos. Então, essa pergunta do Elvis é muito importante. Os espasmos infantis são considerados um tipo de crise epilética. Então, a crise epilética do bebê, né? Então, é bem nessa faixa etária, de 4 a 6 meses até 1 ano, e geralmente são movimentos em que a criança, muitas vezes, ela faz vários espasmos em seguida, que nós chamamos salvas, né? Então, são vários espasmos que acontecem, podem ser com o braço fechado, que a gente fala flexão, extensão, que é quando estende o braço, ou então mistos, né? Agora, a gente tem que tomar cuidado que os pais, eles acabam usando esse termo espasmo para qualquer tipo de movimento que a criança apresente. Então, nem sempre, é lógico que a gente não sabe o caso exato do filho do Elvis, mas assim, nem sempre o que ele fala que é um espasmo é realmente uma crise. Às vezes é um tremor, às vezes é um tique, né? Não nessa faixa etária, pequenininho, mas um pouquinho mais velho. Às vezes é uma criança que tem algum quadro motor, por exemplo, crianças que têm paralisia cerebral, encefalopatia crônica não progressiva, muitas vezes elas são rígidas, né? Então, às vezes algumas crianças que são cadeirantes e elas acabam, então, às vezes qualquer movimento que faz, elas fazem um movimento assim, como se fosse abrupto e parece um espasmo. Então, isso pode não ser um espasmo, pode ser só uma reação de um reflexo motor profundo que a pessoa tem um outro movimento. Então, as famílias, às vezes, elas acabam usando esse termo de espasmos para qualquer tipo de movimento que elas acham diferente do que deveria acontecer. Então, a gente só tem que diferenciar que existe o espasmo infantil, que é um espasmo epilético, que tem uma natureza, então, relativamente importante, grave, a gente tem que entrar
com medicações o mais rápido possível. Existem outros movimentos que a família chama de espasmos, mas que na verdade são outros movimentos, podem ser movimentos involuntários, tremor, discinesia, às vezes a criança tem uma paralisia cerebral com alguns movimentos involuntários, e aí é só o médico que vai fazer o diferencial. Mas o espasmo, se for espasmo mesmo, então ele tem que receber medicação antiepilética, e quanto mais cedo ele for tratado, melhor. Tá certo. Os pais, de uma maneira geral, eles tentam cada vez mais, obviamente, ajudar, assessorar seus filhos, né? E Regina, de que maneira esses pais eles podem, de repente, assessorar as escolas para que ajude assertivamente crianças que têm a deficiência intelectual e também a epilepsia? Bom, em primeiro lugar, a gente sabe que a família é aquele que vai dar todos os cuidados necessários, é aquele que vai conseguir inserir essa criança em tudo que ela precisa, né? Ou adolescente, ou pessoa que adquiriu essa epilepsia ou essa deficiência intelectual. Então, em primeiro lugar, a família precisa, como nós dissemos, ter informação e não se isolar. Em segundo lugar, nós sabemos que as instituições, como a doutora Laura falou, as instituições sociais, pouco sabem de epilepsia. Então, é uma questão, e talvez de deficiência intelectual não sei quanto, né? Também se supõe muito, se subestima muito a capacidade de pessoas sem saber, sem ter noção. Então, as instituições precisam conhecer mais sobre epilepsia e deficiência intelectual. Epilepsia requer um certo conhecimento do cérebro, de algum funcionamento, porque tudo acontece lá dentro. Mas, gente, nós estamos num momento onde a tecnologia favorece tanto, né? E o que é para uma criança, um adolescente, ter uma questão dessas dentro da escola? O que é ter uma crise numa sala de aula? E como é que se ajuda uma criança? Então, assim, a família precisa levar essa informação para a escola. Como? Às vezes a escola se nega, tá? Já aconteceu. Porque a escola lida com uma série de coisas, a gente entende. Mas tem associações que podem trazer informação, os pais também podem levar folders. Nós temos aqui um trabalho, um projeto escolar, a Associação Brasileira de Epilepsia. Esse projeto está no nosso site, tá? www.epilepsiabrasil.com.br. Nós temos cartilha, nós temos vídeos, nós temos todo um trabalho voltado para os profissionais da escola, para as autoridades escolares, para os inspetores de alunos, porque as pessoas não sabem. E como é não negligenciar os cuidados de uma criança e de um adolescente sem saber? Então, se a família não traz a informação correta, se a gente não faz uma ponte, quem faz é a família, Regina, entre escola e serviço de saúde, porque muitas vezes a gente não consegue ter essa comunicação. Então, a família precisa pegar esses laudos, pegar esses relatórios, às vezes colocar um profissional em contato com o outro. Não há outra forma neste momento da gente construir essa ponte, né? E a família, se ela tem vergonha, se ela esconde, se ela não acredita, ela está fazendo o antisserviço. Então, ela é um papel fundamental. Nós podemos ir até a comunidade, dar orientação para a comunidade. Então, acho que assim, existe hoje como fazer isso, as redes sociais. Então, procurem se informar, que a gente pode estar mais próximos a vocês para assessorar, porque a família também não tem todas as informações, né? Mas pode acessá-las. De fato, a rede é muito importante, né, Regina? Tanto a escola, a família, as instituições de saúde. Pensando na rede de uma forma geral, assim, qual que é o tratamento para epilepsia? Qual que é o caminho? Como que se faz esse tratamento, doutora Laura? Então, normalmente o diagnóstico nas primeiras crises, quem faz é o pediatra, se for uma criança, pode ser o clínico geral, o médico de família. Então, ele tem uma formação básica na rede pública, no Sistema Único de Saúde, existem alguns medicamentos essenciais que podem ser utilizados no início da epilepsia. Então, quando a pessoa às vezes toma uma ou duas medicações e não há controle de crises, então é referenciado a um atendimento secundário, que é o especialista, o neurologista que vai dar esse atendimento, então nos agrupamentos onde existem os especialistas. E depois, esse neurologista, quando ele não consegue ver todos os aspectos daquele indivíduo, eventualmente que há necessidade de fazer um procedimento mais especializado, uma investigação mais apropriada, ou eventualmente referir esse paciente para um programa de cirurgia de epilepsia, então aí os hospitais terciários é que são então elencados para se fazer uma avaliação especializada, que normalmente é daqueles 30% que são refratários.
Então o fluxo é esse, né? Ou no sistema privado ou no sistema público, a pessoa passa com o seu médico de confiança, o médico que está mais próximo, o médico de família, o pediatra, o clínico geral, e aí a partir daí então teve uma crise, medica, eventualmente tem alguma dúvida, faz a avaliação com o neurologista, mas muitos deles podem ficar na atenção primária, porque como eu falei, a maior parte das crises elas vão ser controladas com a primeira medicação, e o neurologista então vai prescrever a segunda medicação. Se eventualmente existir uma refratariedade, aí que ele é indicado então a ser seguido nos hospitais terciários. Isso não é só aqui no Brasil, é no mundo inteiro. Eventualmente, às vezes as famílias muito angustiadas, na primeira crise elas já procuram um especialista. Isso no nosso país, no sistema privado, é possível, elas podem fazer, mas não necessariamente elas estão sendo mal atendidas se elas forem atendidas pelo médico generalista. Às vezes, é claro, existe um detalhe que o especialista ele vê antes do generalista, dependendo do caso, e outras vezes não necessariamente. Mas no mundo inteiro é feito dessa forma, o médico generalista, depois o especialista, que é ele que vai ser agendado a consulta, e depois, quando se torna refratário, aí vai para um serviço especializado, que nós chamamos um serviço de epileptologia. Então aí são pessoas que lidam com epilepsia refratária, com casos de difícil controle, em que são tratados de uma forma diferenciada ou com outras medicações que eventualmente estão sendo ainda testadas, a cirurgia de epilepsia em alguns casos, a dieta cetogênica, o uso de estimuladores neurais. Então aí seria como se fosse numa outra linha, né, na linha, por exemplo, da oncologia, de outras áreas. Então são aqueles pacientes que exigem um cuidado mais especializado e vão para os hospitais então especializados. Tá? E uma dúvida que sempre acontece, né? Necessariamente, pessoas que têm epilepsia vão ter deficiência intelectual ou o contrário? Essa pergunta é muito boa, né, Regina? Porque às vezes é uma preocupação grande de quem começa as crises, né? Fala, não, essas crises vão me levar a um problema cognitivo, eu vou deixar de ter o mesmo rendimento que eu tinha anteriormente. Então, assim, vai depender muito da gradação dessa epilepsia. Se forem crises pouco frequentes, possivelmente não vai ter nenhum problema cognitivo, né, associado, se ele não tinha até então, a não ser que ele já tivesse, como nos casos da pessoa com síndrome de Down, ela já tem o diagnóstico anterior. Se ela desenvolver crises na adolescência, por exemplo, e tiver um número pequeno de crises, não vão ser essas crises que vão piorar o consciente intelectual dela, de forma alguma. Mas se começar a ter uma epilepsia mais grave, eventualmente, que às vezes começa, né, ou por um processo agudo associado a uma doença mais grave, uma encefalite, um trauma de crânio, um acidente automobilístico, aí eventualmente isso pode culminar com a deficiência intelectual. Então depende muito da gradação da epilepsia, vamos dizer, a gravidade, se é mais ou menos grave, mas se forem crises pouco frequentes, isso não vai levar a deficiência intelectual de forma alguma, a não ser que a pessoa já tenha anteriormente o diagnóstico da epilepsia. Então isso com certeza não há esse risco, como eu falei, a não ser que a epilepsia se torne refratária. Mesmo os que têm epilepsia refratária, nem todos vão ter deficiência intelectual. Eles podem ter às vezes déficits específicos em algumas áreas, de memória, da dificuldade de encontro de palavras, nomeação, de algumas habilidades mais assim específicas na área da neuropsicologia, mas não um diagnóstico global de deficiência intelectual. Algumas limitações vai ter, né, Regina? E essas limitações advindas da epilepsia, da própria deficiência intelectual, podem trazer desafios maiores para as famílias? Como que elas podem educar os filhos? Como que eles vão conduzir nisso? Acho que já falei um pouquinho, né, sobre esse caminho de não se isolar, de buscar as redes, as pessoas compartilhar essa angústia, buscar conhecimento. Mas eu penso que cada caso é um caso, né? E no tocante às famílias, precisa também se trabalhar internamente, afetivamente, para dar conta do que tem pela frente. E saber que, assim, as questões aparecem em todas as famílias, né? De uma forma ou de outra, educar é um desafio. Ainda mais nesse mundo tão conturbado, mutante, né? E, assim, uma vez nós estávamos fazendo um teatrinho na Unifesp, para crianças, e tinha um boneco que tinha epilepsia. Então as crianças faziam perguntas para esse boneco, e uma criança muito pequenininha, já tem uns 3, 4 anos, levantou o dedinho e falou assim: fulano, não lembro o nome do boneco, Joaquim, quando você não quer ir para a escola, você finge que tem uma crise?
Então vejam, as crianças são inteligentes, né? São sensíveis, seja lá como elas forem. E elas percebem na interação com os pais, com os irmãos, que ganhos elas podem tirar dessa condição. Então eu acredito que seja muito mais difícil educar quando uma criança, ao ouvir um não, possa ter uma crise, ou tenha dificuldade de compreender, né, que o racional não entenda profundamente aquilo que está sendo dito, mas a função dos pais é amorosamente mostrar para os seus filhos o que é a vida. Como é que ele deve se portar diante de um mundo que é cheio de restrições, né? Então acho que, claro que profissionais da psicologia, outros tantos devem ser incluídos. A gente sabe que essa população que faz uso do SUS e que não tem recursos financeiros precisa muito se unir, porque essas crianças sim necessitam de coisas especiais, de tratamentos, porque é justo, né? Se tem mais dificuldades, necessita-se mais de terapias e de tratamentos, e muitas vezes a gente não tem isso disponível, mas a gente sabe que as mães que muito lutam, muito conseguem. Então não desistam e saibam que assim, quanto mais estímulo, melhor a caminhada, né? Mas tudo passa e parte da aceitação da família, do amor posto, né? Então essa questão também da família se trabalhar para abraçar isto com o máximo de tolerância, de compreensão é muito importante. Senão a gente não tem o que dar, porque a vida já é bastante desafiante e qualquer questão de saúde traz um desafio maior, mas é possível a gente chegar lá. Pegando esse link, né, Regina, sobre a família, a importância da família, como diferenciar, né, doutora Laura, em crianças com a deficiência intelectual e autismo, né, a presença de crises epiléticas? Então, essa é uma questão bastante complexa, né? Como a Regina já comentou desse exemplo, dessa criança falando eventualmente alguém poderia ter fingido uma crise. Então, a gente tem um capítulo dentro da epileptologia que são as crises não epiléticas, né? Então, muitas vezes, até nós especializados, a gente acaba ficando na dúvida, fala, será que é uma crise, será que não é? Porque existem crises que não são essas que nós descrevemos, as convulsões, as crises focais motoras, as sensitivas, existem outras de algumas áreas cerebrais que elas são mais complexas do que a gente imagina. Então, às vezes são movimentos muito abruptos, principalmente das regiões frontais. Então, num diagnóstico diferencial, a gente sempre tem que pensar em um evento não epilético. Então, a gente tem que fazer o papel do advogado do diabo na hora que a gente está vendo o indivíduo. Então, o quanto realmente bate com o diagnóstico de epilepsia e o quanto não bate e é uma outra condição que nós consideramos de natureza não epilética. Então tem todos os movimentos estereotipados que uma criança com autismo possa vir a ter, tem os movimentos então que às vezes são tiques, que não são os estereotipados da autoestimulação de uma pessoa com transtorno de espectro autista, mas que podem fazer o diferencial. Existem movimentos às vezes até no bebê pequeno, que às vezes é só pelo refluxo gastroesofágico, a criança ela tem aquele refluxo, ela não se sente bem e aí ela faz um movimento que parece uma crise. Então esse é um capítulo à parte dentro da neurologia em se diferenciar os eventos epiléticos dos não epiléticos. Então, mais uma vez eu saliento que nesses casos, com a tecnologia habitual hoje, que é se filmar através do celular, é muito importante que a família documente o maior número de eventos possível, que isso vai ajudar ao profissional a fazer esse diagnóstico. Existe o vídeo EEG, que é um exame que é feito dentro do hospital, em que se coloca o eletroencéfalo e se filma o indivíduo para fazer então o diagnóstico das crises. Mas por incrível que pareça, às vezes durante a internação hospitalar o indivíduo não tem nenhum dos episódios. E a gente continua com a mesma dúvida. Então, às vezes, o vídeo caseiro, ele ajuda, porque naquele momento ele não teve, no momento em que estava no hospital. Então, o vídeo caseiro, ele acaba nos ajudando muito. E uma forma de diferenciar nesses casos em particular é que quando existem essas estereotipias, no caso da pessoa que tem o transtorno do espectro autista, ela tem então o quê? Ela tem uma forma de lidar com aquela situação, geralmente é uma situação de prazer, em que o indivíduo tem aqueles movimentos estereotipados e que ele reflete o mundo interior dele por algum estímulo externo. Mas, na verdade, ele não é tão estereotipado quanto a crise epilética, que é sempre igual e tem uma duração mais curta quando é crise epilética. E o movimento estereotipado, geralmente, ele é mais florido, vamos dizer assim, ele tem mais tipos de movimentos e também ele é mais prolongado e cessa a partir daquele prazer, daquele estímulo que a criança estava tendo.
para a gente encerrar, né, nossa última pergunta, pessoas com epilepsia, com deficiência intelectual, elas possuem direitos especiais? Enfim, como que eles conseguem trabalhar no futuro? Como que se desenvolve isso? Bom, Regina, essa questão eu acredito que seja fundamental no nosso país. A gente sabe da desigualdade social, da quantidade de pessoas que realmente não dispõem de recursos e de pouca rede social. Não é todo mundo que tem primos, parentes, tem famílias que são sós para lidar com uma série de coisas. Então a gente tem que lembrar que a nossa Constituição Federal, ela coloca claramente, né, a questão da equidade, que as pessoas devem ter aquilo que precisam, numa medida justa e numa medida da sua necessidade singular. Então, ou seja, um precisa diferente do outro. Então, as pessoas com epilepsia de difícil controle, as pessoas com deficiência intelectual grave, são pessoas que precisam muito de atenção. Então, vejam, quais são os direitos existentes. Pessoas com deficiência física, mental, intelectual, auditiva, visual, conseguiram, a duras penas, gente, os direitos, eles não são frutos que a gente pega em árvores, né? São batalhas muito antigas da humanidade. Então, com muita raça, as pessoas conseguiram gratuidade no transporte, né? Municipal, estadual, interestadual, as pessoas com deficiência intelectual. Conseguiram, nossa, deu um branco. O benefício de prestação continuada, que é um benefício que é fornecido pela questão clínica e também pela questão financeira. Então, tem 2 critérios. E a questão financeira, ela tem que ter uma renda bastante, 1/4 do salário mínimo para que a família possa fazer jus ao benefício, certo? Mas é uma coisa que as pessoas vivem com isto, né? Vem de grande ajuda. Além do benefício, temos também a lei de cotas, que é uma proteção para pessoas com deficiência, que é uma proteção no trabalho. Óbvio que é necessário. Se a pessoa tem algumas dificuldades e que para conseguir desenvolver os seus talentos, para conseguir ser funcional, ela precisa de um apoio, este apoio deve ser dado. Porque, gente, existe inclusão sem participação social? Como uma pessoa pode se sentir incluída se ela está fora, se ela não pode brincar, se ela não pode fazer? Inclusão requer participação e todos nós podemos participar numa medida. As empresas, elas têm, pela lei de cotas, a empresa com mais de 100 funcionários, ela necessita cumprir cotas de 2 a 5% com pessoas com deficiência, né? Então, já é uma conquista, muito embora a deficiência intelectual seja aquela que menos ocupa essas vagas, né? E a gente pode imaginar por quê. Vou passar para outro benefício, que são os benefícios de aposentadoria, de auxílio-doença, e tem também o tratamento fora de domicílio, que é também algo de muita importância, principalmente para as pessoas com epilepsia. Quem tem uma epilepsia de difícil tratamento precisa de uma investigação especial, e essa investigação não é feita em qualquer lugar. Precisa ser um polo, um serviço de alta complexidade, como aqui a Unifesp, o Hospital das Clínicas. Então, o tratamento fora de domicílio permite que as pessoas venham de qualquer canto do país para fazer essa avaliação. Por exemplo, vai se beneficiar de uma cirurgia? Então, a questão para que essas pessoas venham, ela tem que entrar em contato com a Secretaria de Saúde ou a Secretaria Municipal. E precisa ser encaminhada para cá por um médico do SUS, considerando que lá naquela região não existe tratamento suficiente. Então, este é um benefício também que as pessoas com epilepsia se utilizam. Então, na verdade, quem tem epilepsia tem direito à gratuidade no transporte? Não. Mas essas pessoas têm muita dificuldade de conseguir trabalho, porque elas têm crises e são mandadas embora. Elas têm dificuldade de ter salário, mas elas não têm direito à gratuidade no transporte. As pessoas que têm epilepsia de difícil controle. Quem toma remédio fica bem, não precisaria mesmo. Pessoas com epilepsia também não têm nenhum amparo pela lei de cotas. Essas pessoas têm dificuldades em se manter trabalhando, são mandadas embora, mas não existe esse recurso. Então a gente está lutando muito por essas questões. E, para finalizar, a Previdência Social também dificilmente dispõe um benefício para uma pessoa com epilepsia, às vezes grave, porque a epilepsia não é considerada uma doença incapacitante para a Previdência Social. Então, ela não está
colocada desta forma e fica muito difícil para elas conquistarem o benefício, mesmo que tenham epilepsias, crises recorrentes. Porque a epilepsia é um problema de saúde intermitente. Os peritos sabem pouco de epilepsia, raramente eles conhecem. Então, é uma gama de fatores que faz com que as pessoas sofram muito e não consigam. Tá? Finalizando, a grande definição mais atual da epilepsia são crises epiléticas recorrentes sem um fator desencadeante agudo. Então, as pessoas, elas estão bem e, de repente, elas têm a crise. Então, essa é a definição mais contemporânea e os indivíduos têm que ter pelo menos 2 crises epiléticas espontâneas. Se o indivíduo tiver uma crise relacionada a uma intoxicação, a uma crise de asma, falta de oxigenação, ela não é considerada uma pessoa que tem epilepsia. Ela teve uma crise aguda e depois ela vai ser revertida. Então, as pessoas com epilepsia, para terem esse diagnóstico, tem que ter 2 crises epiléticas não desencadeadas por esses fenômenos que eu falei, espontâneas, e ela, ou então tem uma crise apenas e uma chance muito grande dessa crise se repetir no futuro, porque tem algum exame alterado, um eletroencefalo, um exame de imagem muito alterado, e por isso elas recebem um diagnóstico de epilepsia. Então, sozinha, a epilepsia não constitui uma deficiência e por isso que não tem, então, nenhum desses direitos que a Regina veio a falar, a não ser o direito de ser atendido, mas nós sabemos também que há muitas limitações, infelizmente, por falta de profissionais em algumas regiões, inclusive até por falta de medicamentos, que nós temos vários medicamentos no portfólio do SUS, mas infelizmente muitas vezes não há continuidade no fornecimento. Então existem muitas dificuldades, muitas barreiras que têm que ser então implementadas através das pessoas com epilepsia, dos seus familiares, requererem isso das autoridades, dos seus governantes, para que dê continuidade a um atendimento que ele é extremamente justo e, como a Regina falou, que faz parte da Constituição, que as pessoas têm que ser tratadas de forma igual, vendo as suas desigualdades. Então, se a pessoa tem uma doença, uma forma de tratamento existe, então por que não dispor esse medicamento que está em falta? As pessoas têm que estar, então, muito atentas e reclamarem os seus direitos daquilo que está na Constituição Federal. E só para terminar também, a classificação Internacional de Funcionalidade, a CIF, é um instrumento poderoso que vai nos ajudar e ajudar todas as pessoas com deficiência, com epilepsia, com doenças raras, a adentrar os direitos. Então, é muito importante que os médicos, que os profissionais da saúde, eles comecem a fazer uso da CIF, na medida do que já foi instituído, do que já foi solicitado, porque sem esse instrumento nós não atingiremos a lei de cotas, nós ficamos com mais dificuldade de chegar perto dos benefícios, tá? Então, fica esse recado. Então, a gente vai encerrando, né, para que esse debate de fato de extrema importância, né, sobre epilepsia e deficiência intelectual. Gostaria de agradecer ao Instituto de Ensino e Pesquisa da APAE de São Paulo, em particular a Marcela, muito obrigada ao convite de fazer a mediação dessa conversa tão rica e esclarecedora. Espero que tenha ajudado, né, quem está aí nos vendo, nos assistindo, a entender um pouquinho melhor, né, sobre epilepsia, sobre a deficiência intelectual. Gostaria de agradecer a Regina pela sua presença, por todos os seus esclarecimentos, foi muito útil, tá certo? Muito obrigada. Prazer estar aqui. Agradecer também a doutora Laura pela sua presença, por todos o seu ensinamento, foi muito, de fato, muito útil todas as informações que discorremos. Se vocês quiserem fazer algum agradecimento, fechar alguma coisa, fiquem à vontade. Eu gostaria de agradecer, então, ao Instituto APAE de São Paulo pela oportunidade em falar sobre esse tema tão importante, especialmente na semana do Purple Day, e aproveitar também e divulgar o site da Associação Brasileira de Epilepsia, é www.epilepsiabrasil.org.br. Então, nós temos esse canal de comunicação, uma página no Facebook também, que está aberta a sugestões e a comentários das pessoas interessadas no tema. E muito obrigada pela assistência de vocês. Então, eu também agradeço muito. É um prazer a gente falar de um assunto que faz parte do nosso dia a dia, de pessoas que a gente trabalha e um problema como esses, né, que a gente está falando. Todo o apoio que a gente tem para dar é pouco perto do que isso nos ensina sobre a vida, sobre as pessoas. E também gostaria de deixar o recado que na Unifesp nós temos grupos semanais para falar de epilepsia, todas as sextas-feiras das 10 ao meio-dia, aqui na Pedro de Toledo 650, é da Associação Brasileira de Epilepsia, e nós temos uma reunião mensal. A próxima vai ser no dia 10 de abril, às 18h30, aqui nas dependências da Unifesp, onde nós vamos falar sobre cirurgia de epilepsia.
e com o Dr. Ricardo Centeno, que é o chefe do Serviço de Cirurgia de Epilepsia aqui na Unifesp. Então, assim, nós precisamos que vocês se aproximem, nós precisamos de vocês todos para disseminar o que é correto e transformar essa realidade, certo? Obrigada.